Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre o conhecer a Deus. Ontem nós falamos exatamente o contrário, sobre o não conhecer a Deus, o não conhecer a Jesus, não conhecer os planos que Ele tem, os propósitos dele, por não entender qual foi a missão de Jesus Cristo e qual continua sendo a missão dele, é que as pessoas se frustram, porque as pessoas entendem que Deus, que Jesus, ele está à disposição nossa para poder fazer o que nós queremos a todo tempo. E não é assim que funciona. Nós devemos viver em função do plano de Deus, para que nós tenhamos os nossos desejos, quando alinhados à vontade do Pai, realizados, e não vivamos uma vida frustrada. E eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que viveu dessa forma, que entendeu o propósito de Deus, qual era o plano de Deus, e viveu nesse plano de Deus. E tudo que a gente fala, tanto eu falo aqui, quanto pessoas possam falar em outros vídeos que você possa ouvir, possa acompanhar, ou pastores ou padres, ou seja quem for, tem que estar alinhado ao que a Bíblia diz. Não pode trazer nenhum tipo de pensamentos, impressões que estejam em desacordo com a palavra de Deus. E o que eu vou te falar está no livro de Números, lá no capítulo 27, quando o Senhor chama Moisés e fala com ele assim: Moisés, sobe ao monte, porque eu vou te mostrar a terra que eu vou entregar ao povo, ao meu povo, a terra prometida. E Moisés vai subir naquele monte e ele vai olhar para todos os lados e ver aquela grande terra prometida. E o Senhor vai dizer a ele assim: só que você não vai entrar. Você me desobedeceu e você não vai entrar. Simples assim. Se o Senhor fala com você, você vem carregando um povo durante 40 anos, aguentando os aborrecimentos, os estresses, a desobediência, as murmurações, e na hora do bom, que é tomar posse da terra, você fica fora, excluído. Se fosse você, como você se comportaria? Se você vem trabalhando e fazendo algumas coisas ou várias coisas, mas Deus está esperando mais e você ainda não chegou no mais e não acontece o que você espera, como você se comporta? Quem conhece a Deus verdadeiramente vai ter um comportamento como o de Moisés. Moisés, ele olha para o Senhor, ele se volta para o Senhor e fala assim: Senhor, quem vai me substituir? Quem vai me suceder? Porque esse povo não vai entrar nessa terra organizado sozinho. Ele precisa de que alguém o conduza para ele entrar. E o Senhor vai dizer assim: então chame Josué, que Josué vai fazer esse papel, vai levar esse povo. A preocupação de Moisés não foi o que aconteceu, por que Deus não deixou, que Deus, ele só fez um pecadinho, Deus não aceitou, ele não argumentou, ele não pediu mais tempo, ele não perguntou, ele não questionou, ele não fez nada, simplesmente ele preocupou com o cumprimento do propósito de Deus para aquele povo. Essa foi a grande preocupação de Moisés, como aquele povo iria entrar naquela terra que Deus tinha prometido. E que por muitas vezes ele falava com o Senhor sobre esse lugar e sobre esse povo. Nós precisamos mudar a nossa ótica. É necessário que se recalcule a rota. É necessário que se faça, que se preocupe imediatamente com o que é preocupação de Deus, com o que é plano de Deus, com o que é propósito de Deus. Precisamos deixar de viver uma vida olhando simplesmente para as coisas naturais, mas é tempo de olhar para o espiritual. É tempo de olhar para o sobrenatural. É tempo de olharmos e entendermos que a nossa vida aqui é uma passagem. Não está errado querermos casa, carro, viajar, casar, ter filhos e viver uma vida confortável, não é errado. Mas nós não nascemos para isso, nós nascemos para passar por essa vida e fazer a opção por Jesus Cristo e irmos viver com Ele na eternidade. E se estamos vivendo num sentido desfocado desse, se estamos vivendo na plenitude da nossa vida, fora dessa visão e desse entendimento, é necessário se arrepender e refazer o caminho. É necessário se arrepender e voltar a entender qual é o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida de cada um de nós. É urgente, não é simplesmente que é preciso, é questão de vida ou morte espiritual. Porque não adianta ter todas as coisas aqui e não ter a vida com o Senhor na eternidade.
O plano de Jesus não veio para salvar o povo dele do domínio romano, mas ele veio para trazer vida e vida em abundância, vida eterna. Não foi uma vida natural, uma vida eterna. Isso que o Jesus veio fazer. Nós precisamos entender que o propósito dele para nós é nos levar com ele. E para isso precisamos de ter uma vida de intimidade, relacionamento, uma vida de santidade, uma vida de compromisso com os planos, com os princípios, os mandamentos, as direções de Deus. E elas são variadas, cada um pode ter uma, mas que o Senhor espera de nós, o conhecê-lo, o entender dele, isso ele espera. E ele não vai perdoar quem quiser viver a sua própria vida. Porque a palavra do Senhor diz que quem perde a sua vida, acha a vida eterna. E quem acha a vida eterna, não se importa em perder as coisas que são naturais. Amém? Porque o Senhor está em primeiro lugar. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que essa palavra seja uma palavra de crescimento na sua vida, em nome de Jesus.